Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos neste momento abençoado e abençoador agradecer ao nosso Deus pelas ricas misericórdias derramadas sobre nós e pela oportunidade de estar retornando ao nosso encontro semanal para meditarmos acerca da palavra de Deus. Desta feita, meditaremos na lição de número 10, cujo tema é a renovação cotidiana do homem interior. Continuamos estudando esse terceiro trimestre sob o tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Graças a Deus por você, por sua família, por seus amigos, por terem nos ajudado a fazer esse trabalho que certamente produzirá frutos, se não muitos, mas frutos serão produzidos pelo meu trabalho, pelo seu trabalho e com a ajuda providencial do nosso Deus. A você que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem assistido e tem também informado a outros para que o façam também. O nosso texto áureo de hoje diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às diversidades externas. Glória a Deus. Convido-vos a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler o texto que embasa a lição de hoje, que ainda é comentada pelo pastor Douglas Batista, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 11 ao 18. Abra sua Bíblia e leia conosco. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Queridos, as adversidades da vida que todos nós passamos são uma incontestável realidade. Ninguém se livra disso. Uns passam por adversidades maiores, outras por adversidades menores. Uns passam mais
sofrivelmente, outros se agravam mais, uns passam mais apressados, outros mais vagarosos, mas todos nós passaremos por adversidades. Jesus, o nosso Salvador, também passou, mas passou para nos deixar exemplos, que ele, como Deus, se quisesse, não passaria. Se o Pai quisesse, não o deixaria passar. Mas ele passou para nos deixar exemplo. Glória ao Senhor. E conforme diz o apóstolo Paulo, o nosso corpo mortal, esse invólucro, essa embalagem, o corpo exterior que guarda, esconde o espírito e a alma, que são o corpo interior, ele se corrompe. Não se corrompe no mau sentido, mas ele não se corrompe para se perverter, não se corrompe para se estragar, para apodrecer, mas ele perde a forma pela doença, pela velhice, pelo cansaço. Mas a nossa esperança maravilhosa é que ainda que o nosso corpo, é isso que nós vemos, isso que é visível, se corrompa, se desgaste, o corpo interior, o espírito e a alma se renovam dia após dia. E como esse corpo interior se renova? Ele se renova quando nós abraçamos a fé em Jesus, quando nós vivemos pela fé, quando nós não vivemos pela carne, mas vivemos pela fé, vivemos uma vida espiritual, então cada dia mais, nós nos renovamos, porque sabemos, sobretudo, que o nosso corpo mortal, que veio do pó, ao pó voltará. E nós, pela graça de Deus, temos esse esforço, temos essa ajuda providencial do Senhor para que possamos nos renovarmos cotidianamente enquanto aguardamos a volta do Senhor. Nós podemos falar sobre o sofrimento exterior, que são as experiências do corpo, as experiências da carne. O apóstolo Paulo é um exemplo dessas adversidades externas. Talvez, depois de Jesus, o apóstolo Paulo seja o exemplo mais visível dos sofrimentos, das dificuldades que se passa da carne. E aí nós vemos desde a conversão do apóstolo Paulo. Está escrito lá, a partir do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, e aí avançando para o 11, 12 e 13, quando Paulo aceitou Jesus, sendo ele um perseguidor da igreja anteriormente, ele aceita Jesus, mas primeiro ele não é reconhecido, ele não é tolerado em Damasco, para onde ele ia espancar os irmãos, e dali ele é tirado à meia-noite num cesto, vai para Jerusalém, mas em Jerusalém também ele não é recebido pelos apóstolos, que sabiam que ele era sabidamente um perseguidor da igreja, era alguém que permitia e que ordenava a morte de cristãos. Então ele não é aceito, apesar de ter sido recomendado por Barnabé, ele ainda assim não é aceito em Jerusalém e é levado pelo próprio Barnabé para sua terra natal, lá em Tarso. Lá ele viveu cerca de 14 anos e depois ele foi chamado pelo mesmo Barnabé para ajudar a igreja em Antioquia. E dali em diante, a Bíblia narra o quanto ele trabalhou, o quanto ele ganhou almas, mas também o quanto ele sofreu no corpo mortal, nesse corpo exterior, para que, como ele mesmo dizia, a palavra de Deus não estivesse presa. Glória a Deus. Então Paulo é o grande exemplo para nós hoje. O exemplo de
coragem, o exemplo de sabedoria e o exemplo de perseverança para que pudesse levar em frente a obra de Deus que estava anteriormente nas mãos, sob a liderança de Pedro, mas que logo mais tarde essa liderança é passada de mãos para o apóstolo Paulo. E por isso ele, no afã, na vontade de exercê-la de forma exemplar, ele sofreu muito, mas graças a Deus ele mesmo disse que havia combatido o bom combate, havia acabado a carreira, mas havia guardado a fé. Nesse combate, certamente houve problemas no corpo exterior, como foi surrado em Listra, ele sofreu naufrágios, ele apanhou em Filipos, mas nada disso fez com que ele retrocedesse. Nada disso fez com que ele voltasse atrás, mas ele avançava sempre na firme missão de ganhar almas para o Senhor. A ponto dele mesmo dizer que se a morte dele fosse útil para a salvação de alguns, ele estaria pronto a morrer. Glória a Deus. Então esse exemplo deve ser guardado por nós da igreja atual. É claro que eu não vou aqui nem de perto me comparar a Paulo, e muitos de nós hoje também não nos compararíamos, mas o Deus que sustentou Paulo nas suas provações é o mesmo Deus que nos sustentará. Glória a Deus. Alguém escrevendo sobre o reformador Lutero, que segundo os escritos orava 2 horas por dia, alguém disse, olha, o tempo que Lutero passa em oração, ele produz o tempo para todo o que faz durante o dia. Imagine que a oração é algo prioritário na vida do crente. As horas que Lutero passava em oração produziam o tempo para tudo que ele queria fazer durante o dia. Ao contrário de muitos que dizem que não oram porque não tem tempo. Não, o nosso irmão Lutero orava 2 horas por dia, porque dizia ele que se não orasse 2 horas, ele tinha medo de perder a batalha para o inimigo durante o dia, e ele produzia ainda assim, das 24 horas, ele tirava 2 em oração e ainda produzia o tempo para tudo que ele quisesse fazer durante o dia. Então, são esses exemplos de pessoas abnegadas, de pessoas que se entregaram ao Evangelho, que se entregaram a Jesus por inteiro, que nós devemos nos firmar. E nessa esperança, nesse trabalho, nesse afinco, nós temos esperança. Nós temos esperança. E o apóstolo Paulo nos aconselhou a que não esperássemos no que vemos, mas que nós esperássemos pelo que não vemos. E nessa esperança, amados irmãos, o apóstolo nos traz uma lição maravilhosa que eu vou trazer para vocês também. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Quer dizer, não são as aflições, Paulo já disse, que não são as aflições que nos separarão do amor de Cristo. Porque ele diz que nós somos atribulados, mas não aflitos. Ele diz assim, nós somos atribulados, mas não angustiados. Angústia é aflição. Então a gente pode se atribular, a gente pode até, de certa forma, perder a calma, mas não aflitos. Nós vivemos perplexos acerca das coisas desta vida, duvidosos. Quanta coisa nos trazem dúvidas durante o tempo que vivemos. Mas
não podemos perder o ânimo. Podemos até ter dúvida, mas não perder o ânimo. Nós, muitas vezes, somos perseguidos, e o apóstolo também já ensinava que quem quer viver uma vida reta sofrerá perseguição. Podemos ser perseguidos sim, mas não seremos alcançados. Deus não nos deixará ser alcançados pelos perseguidores. Perseguidores existirão, mas nós teremos a vitória porque Deus está conosco. A Bíblia diz, escrito lá na carta aos Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, se os anjos ministram por nós, nada nos alcançará. Nós estaremos seguros, nós estaremos a salvos. Na hora H, na hora que nós acharmos que não há mais socorro, que não há mais jeito, ele chega. Podemos até estar abatidos, mas não aniquilados. Abatimento é aquela tristeza profunda que parece que nós não vamos sair dela mais nunca. Parece que chegou o fim. Negativo, Deus vai chegar. Nessa hora, ele vai chegar para que nós não sejamos aniquilados, isto é, para que nós não cheguemos ao fim. Essa é a esperança que nós temos de que o nosso Deus está conosco. Glória a Jesus. E que, meus amados irmãos, o Espírito que o Senhor nos deu, que o Senhor soprou em nossas narinas, estará sempre renovados quando nós abraçamos a fé, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo e guardamos em esperança viva a volta dele para buscar a sua igreja. Glória a Deus. A renovação interior dá-se pelo fortalecimento diário. A renovação interior dá-se pelo fortalecimento diário, também pelo eterno peso de glória e assim pela visão da eternidade. O fortalecimento diário, meus amados irmãos, é aquilo que traz para nós a certeza de que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme nas adversidades. O Espírito Santo é o agente que habilita o crente a permanecer firme, ainda que as águas cheguem aos nossos lombos, ainda que as dificuldades aumentem. E lá podemos citar os nossos irmãos lá da Babilônia, ainda que a fogueira seja aquecida 7 vezes. Glória a Deus. Nós, pelo Espírito Santo, vamos saber que não seremos aniquilados, não seremos abatidos, porque o nosso Deus está conosco. Aleluia! O nosso Deus está conosco. Jesus já prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa inadiável. É uma promessa que é firme. E Paulo disse que as promessas da Bíblia são verdadeiras. As promessas de Deus são fiéis, porque fiel é aquele que prometeu. O nosso Deus que nos prometeu estar conosco, nos renovando, nos alimentando a esperança, ele nunca nos deixará. Por quê? Porque nós temos a esperança da glória eterna. E ele diz que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo não está dizendo que tribulação é coisa leve. Ele não está dizendo. Ele está dizendo que, se comparada com a glória que nos aguarda, a tribulação é nada.
Porque se tribulação fosse coisa tão pesada, e Paulo tem muita experiência nisso, Paulo não teria chegado aonde chegou. Porque quem sofreu mais do que ele? Ele enumera tribulações terríveis, naufrágios, sofreu surramentos, ele sofreu, segundo ele, perseguição de falsos irmãos. Ele disse que sofreu 5 quarentenas de açoite, menos um. Então, ninguém sofreu mais do que ele. Mas ele diz que, se comparado com a glória que nos espera, esse sofrimento é quase nada. E vamos ler exatamente o que ele diz. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador. Os sofrimentos, as traições, servem como instrumento encorajador, para que nós busquemos mais a Deus, para que nós dependamos mais de Deus. Porque a vida, quando está muito fácil, às vezes a gente nem se lembra de buscar a Deus. Está tudo bem, bom emprego, carro, família sadia, viagens, saúde, jovialidade. Às vezes nós não nos lembramos que há um Deus que nos ajuda. Mas quando as coisas começam a apertar, quando o emprego falta, quando a saúde foge, aí é que nós nos lembramos que só Deus pode chegar em nosso socorro. Então, os sofrimentos, eles servem como um instrumento de encorajamento para que nunca nos esqueçamos do que Deus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele é muito mais Senhor do que Salvador. Porque Salvador é aquele que tira alguém de uma situação de perigo iminente, que está para acontecer. E muitas vezes a pessoa faz esse benefício e a pessoa salva não leva isso em consideração. Mas o Senhor é aquele que está sempre conosco. Quando nós nos permitimos ser acompanhados pelo Senhor, Ele aí faz tudo por nós, até nos levar para o céu. Nós temos, meus amados irmãos, uma visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. As coisas que nós vemos são as coisas que estão à nossa frente. São as coisas que podemos alcançar com os nossos olhos. Então, tudo isso é temporal. As riquezas, o dinheiro, a conta lá, grandiosa lá no banco, amizades, tudo isso são coisas visíveis, mas são temporais. Com a morte, tudo isso fica por aqui. O dinheiro, ninguém leva dinheiro no caixão, tudo vai ficar aqui. Os amigos, que às vezes Jesus é trocado por eles, também vão ficar. As farras, as noitadas, tudo isso vai ficar aqui. Porque são temporais, tem limite. O limite é a existência da vida de cada um, que se serve dessas coisas visíveis. Mas as que não se veem, essas são eternas. E aquilo que nós não vemos é a fé que empregamos no Senhor. A esperança que temos de um dia subirmos para estar com Ele no céu. A certeza de que nós não teremos uma vida temporal ou temporária lá no céu, é uma vida eterna. A certeza de que um dia Jesus virá buscar a igreja,
vai vir a arrebatar essa igreja que ele comprou com seu sangue. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados e ambos serão levados ao encontro do Senhor nos ares. Isso é invisível, mas é eterno e são essas coisas que merecem a nossa atenção. Glória a Deus. Nós temos hoje alguns desafios que muitas vezes, se não tivermos cuidado, nós interrompemos essa renovação diária do homem interior. Por exemplo, a cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual. Essa cultura secularista é a cultura mundana mesmo, é o pecado. São os falsos ensinos, são as doutrinas de demônio, são as coisas que lá nos detalhes estão sendo orientadas pelo anticristo, porque ele já está operando. Então, é isso que se chama de secularismo. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, nega a existência de Deus, nega os valores morais, nega os valores cristãos e judaicos, ou judaicos cristãos. Tudo isso está englobado no secularismo. E se nós não tivermos cuidado, seremos engolidos por esse sistema secularista. O relativismo doutrinário. Relativizar é retirar o absolutismo, é dizer que algo que é absoluto possa ser tratado como relativo. Por exemplo, de determinadas coisas que a pessoa diz, não, mas isso era para o século XXI, aliás, para o século XX, nós estamos no século XXI. A doutrina bíblica é imutável desde quando foi aceita como canônica. A Bíblia não muda. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Então, a doutrina é a palavra de Deus que nunca passará. Então, não há relativismo, não há o que relativizar na doutrina bíblica. Ela é absoluta, queiram ou não queiram, queira o diabo ou não queira o diabo, queiram os secularistas ou não, queiram os materialistas ou não. A palavra de Deus, a doutrina bíblica é imutável e não está limitada nem ao tempo, nem ao espaço, porque aquele que a deu também não está limitado a tempo e espaço. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Então, o relativismo ele existe exatamente para maquiar a palavra de Deus. O relativismo usa a palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo também crê na palavra. Ele conhece a palavra, mas não obedece. Então, essa é a forma mais antiga de relativismo. O crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores e resistir ao espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia, eu relembro aqui, amados irmãos, que é um sistema diabólico que se organiza para tentar impor os seus valores, seus baixos valores à sociedade. E esse espírito da Babilônia, ele quer se impor mesmo sendo minoria. Mesmo sendo minoria. E usa da arma da ameaça, do medo, para fazer com que as pessoas se rendam a essa nojeira que é o espírito da Babilônia e que tem, infelizmente, arrastado a muitos para o outro lado. Dito isso, nós temos uma batalha espiritual. Todos aqueles que
creem piamente no Senhor, eles passam por batalhas espirituais. Todos eles. O salvo, ele passa, enquanto aqui estiver, ele sempre passará por batalhas espirituais. É verdade que o nosso Deus, como misericordioso ele nunca nos deixará a passar por batalhas irresistíveis. Ele resistirá por nós. Nós vemos que, como os 3 amigos de Daniel não suportariam a fornalha aquecida 7 vezes, Deus entrou com eles para resfriá-la. Glória a Deus! Daniel, como não suportaria a presença dos leões, Deus entrou com eles e os leões nada fizeram. Então, essa batalha espiritual nós vamos sempre ter. E outros homens de Deus que foram acusados de sedição, de contrariedade a governos. Muita gente na Bíblia foi morto, inclusive. É batalha espiritual. Mas graças ao nosso Deus que está conosco. Ele está conosco. E nós temos uma arma poderosa para vencermos essa batalha, a nossa fé. Glória a Deus. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. São batalhas espirituais que aparecem para nos esfriar a fé. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Essas lutas espirituais, essas batalhas espirituais são forjadas pelo demônio. O demônio usa, por exemplo, patrões, o demônio usa sistemas, o demônio usa governos para nos emparedar numa batalha que parece que nós nunca vamos sair dela. Mas eis que logo, logo o Senhor aparece, porque Ele é grandioso, porque Ele é todo poderoso e nos dá vitória. Assim aconteceu com homens de Deus, lá na Antiguidade Testamentária e também no Novo Testamento e também agora nos dias atuais. O nosso Deus estará conosco. Glória a Jesus. Concluindo, podemos dizer que durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.